Livro de Deuteronômio, capítulo de número 27, a partir do verso 11, reforço o pedido dos CPFs que o pastor tem pedido. Eu falei, o único problema, eu não posso receber nenhum carro esse ano, que os irmãos vão dizer que foi angariado com o CPF de alguém, né? Vocês me veem chegar aqui na igreja, é bênção de Deus, meu irmão, não tem nada a ver com o seu CPF. Talvez se eu te pedisse o CPF, eu falei para a Raíza, pastor, que eu ia botar assim, quem enviar o CPF ganha um Pix de R$1. No instante todo mundo ia mandar esse CPF. Mas mande teu CPF sem medo, tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 27, verso de número 11 ao verso de número 13, e o capítulo 28, 1 e 2, e o verso 15. Quem achou aí, diga amém. Diz a palavra do Senhor assim: E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo: Simeão e Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E eles estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Capítulo de número 28, verso 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Verso 15, diz a Bíblia: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Diga comigo, misericórdia. Curva a tua cabeça aí. Deus, nós louvamos o teu nome por esse culto. Louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Deus. Por cada palavra, por cada mensagem revelada em cada quinta-feira, pelas tuas filhas que passaram por esse altar. Obrigada, Deus, porque o Senhor muitas vezes prefere nos ferir do que nos perder, Senhor. Obrigada porque o Senhor sabe aonde tocar em nossas vidas e sabe como falar conosco. E eu quero te pedir, fala conosco uma vez mais nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor um tempo de alinhamento da nossa vontade com a tua vontade. Um tempo onde a gente possa ouvir com sensibilidade a tua voz. Eu quero repreender toda dureza em nosso coração nessa noite. Eu quero te pedir, Deus, que o nosso coração seja como uma terra fértil, ó Deus, e quando a tua palavra for liberada, que a gente possa sair daqui, Deus, com mais desejo de te obedecer e receber do Senhor tudo quanto o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fica conosco nesse lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, conta-se uma história que um dia um homem tinha um sonho de ter uma grande empresa. E eu lembrei dessa história enquanto eu meditava por essa palavra. E a história vai dizer que um homem chega em um determinado lugar e tinha uma pequena empresa, uma pequena porta aberta. E aí ele foi e colocou o nome de Jesus em todo o lugar da empresa. Bem grande assim o nome de Jesus. A empresa era bem pequena, mas o nome de Jesus estava bem grande. Ele começou a expandir o negócio, a prosperar. E a empresa dele começou a ganhar um pouco mais de território. E aí ele começou a entender que o nome de Jesus já estava atrapalhando um pouco aquele ambiente. Ele começou a diminuir o nome na parede. E aí o tempo passou e a empresa virou uma multinacional. E de repente o nome de Jesus era bem pequenininho no canto daquela parede. E o Senhor me fazia lembrar dessa história, porque muitas vezes a gente quer as bênçãos do Senhor, mas a gente não quer entender que Ele precisa ser o centro, e o centro bem grande das nossas vidas. Às vezes nós trazemos Jesus quando tudo está baixo, quando tudo está pequeno, quando tudo ainda não chegou. E todas as vezes que a gente ora, a gente faz sonhos e projeta para quando o tempo da bênção chegar. Quem aqui faz isso? Deita na cama e fica pensando assim: rapaz, quando eu ganhar aquele dinheiro, eu vou fazer isso e isso. Tem gente que já sonhou com a Mega Sena, ganhando na Mega Sena, já fez plano com a Mega Sena. Colocou no papel: vou abençoar não sei quem, eu vou dar para não sei o que, tantas coisas.
Nós somos especialistas em projetar bênçãos e aquilo que a gente quer receber. E esse texto de Deuteronômio é muito profundo, porque Deuteronômio é um tempo de relembrar de Deus através da lei. Era Deus chamando o povo para uma retrospectiva daquilo que Deus havia feito. E eu li uma frase, eu queria que você guardasse ela no teu coração: a obediência é a chave de todas as portas. A obediência é a chave de todas as portas. Israel, todas as vezes que parava diante de um obstáculo que não sabia como abrir, quando eles obedeciam, Deus abria. Está o povo parado diante do Mar Vermelho e Moisés está buscando uma direção de Deus. Ele diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E a Bíblia diz que ele vai obedecer, e na hora que ele obedece, irmãos, o mar vai abrir, um caminho abre ali, porque ele obedece a Deus. Eles chegam diante do Jordão e mais uma vez tem um obstáculo. Deus fala com Josué e diz para Josué: Josué, quando os pés dos sacerdotes tocarem o Jordão, ele vai abrir, só basta obedecer. Mas eu fiquei pensando, hoje Deus ele me deu uma comparação. Quem aqui já foi no shopping de Itabuna? Levanta a mão. Você já viu que quando a gente chega no shopping de Itabuna, você não precisa gritar e dizer: abre aqui essa porta. Porque quando você pisa, e a porta deve ter algum tipo de sensor, automaticamente ela abre. Se você for em um horário de fechamento, ela não vai abrir. Mas durante o período que o shopping estiver aberto e você pisa ou se aproxima, a porta abre. Esse é o caminho da obediência. Quando a gente pisa, quando a gente está alinhado com aquilo que Deus quer, tudo aquilo que a gente se aproxima destrava, Deus abre, Deus se move. Só que Deus falava comigo sobre a porta da desobediência. Quem aqui ama a porta giratória de um banco? Todo mundo acha ruim. Todas as vezes que a gente chega num banco, que a gente precisa entrar, o que é que a gente precisa fazer? Tirar aquilo que impede que a porta trave. E o Espírito do Senhor falava ao meu coração que essa muitas vezes é a porta da desobediência. É aquilo que a gente pensa que vai dar certo, e daqui a pouco a porta bate de volta, trava no ambiente, não vai. É um projeto que parecia que ia dar, é uma bênção que parecia que ia chegar, mas enquanto a gente não tira aquilo que trava, a gente não consegue passar. A mensagem de Deus é muito direta para o teu coração nessa noite. Qual é a porta que você está escolhendo viver? Porque infelizmente, queridos, nós vivemos uma geração de pessoas que parecem que vão ter livre acesso em tudo aquilo, mesmo quando Deus não concorda com eles, ou diante de coisas que Deus não aprova. E eu acho perfeito a palavra, porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos aqui são condicionais. Já foi pregado isso aqui. Se ouvires a voz de Deus, se atentamente vocês guardarem os mandamentos do Senhor, então as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vai te achar em algum lugar, e coisa boa é ser achado por Deus. Eu posso lhe dizer uma coisa, eu não sei quantos de vocês já viveram experiências assim, de Deus ter que levar alguém na sua porta para te abençoar, de lugares que você nunca pensou em entrar, e de repente Deus preparar alguém e dizer: eu estou mandando para você, eu estou liberando. Como é bom receber o favor de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, no capítulo de número 27, que Moisés está instruindo o povo, e está dizendo assim: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão reler essa lei, vocês vão colocar diante do Senhor. E a história vai dizer que durante toda a festa dos tabernáculos, que era realizada de 7 em 7 anos, a lei precisava ser lida, para que ninguém dissesse assim: a gente não sabia disso, a gente não conhecia sobre isso. Todo Judá, todo Israel, mulheres, crianças, estrangeiros, todo mundo precisava ouvir e obedecer aquilo que Deus estava falando. E eu preciso começar essa mensagem dizendo algo para você: a Bíblia não é um livro só de adultos, a Bíblia tem mandamento para todo tipo de faixa etária. E o que Deus ordena nessa noite, no final desse outubro com elas, é que a gente possa voltar a dar ouvidos à voz de Deus, porque Ele tem falado constantemente ao nosso coração.
E às vezes acontece aquilo que o pastor disse aqui. Às vezes a gente acha que é só para o outro, é só para fulano. Hoje parou mais, mas antigamente tinha muito. Fala a Deus, fala com fulano. E às vezes a vida daquele que gritava era a vida daquele que precisava. E é interessante porque quando Moisés está instruindo o povo, ele está dizendo: vocês vão entrar na terra da promessa. A Bíblia vai se cumprir, irmãos. Josué capítulo 8, se não me falha a memória, o povo passa a terra prometida, e agora eles têm que executar isso que Moisés disse. A Bíblia vai dizer que haviam 2 montes, eu fiz questão que você lesse comigo nessa noite: o monte Gerizim e o monte Ebal. A Bíblia diz que eram 2 montes opostos, 2 lugares, um de frente ao outro. E a Bíblia diz que quando Israel chega ali na metade daqueles montes, entre os montes, os sacerdotes e os levitas têm que parar na metade. E a Bíblia diz que Deus direciona metade das tribos no monte Gerizim e metade das tribos no monte Ebal. O monte Gerizim seriam proclamadas todas as bênçãos do Senhor, e o monte Ebal todas as maldições. Eu vou lhe dizer uma coisa: talvez você entrou aqui nessa noite, ou você está me assistindo por essa live. Eu vou lhe dizer que Deus não é só aquele que abençoa, Deus não é só aquele que libera favor. Deus é Deus que ainda retém, que ainda impede, que ainda diz que não. O mesmo Deus que libera a bênção é aquele também que permite que a maldição nos alcance. Só que não é o desejo de Deus amaldiçoar a terra, não é o desejo de Deus trazer maldição sobre as nossas vidas. E quem é o culpado dessa história toda? Muitas vezes a gente diz: não está dando certo porque alguém botou olho gordo. Quantos crentes que eu ouço ouvir isso? Não está dando certo porque alguém invejou. Já foi dito aqui em um dos cultos que contra Jacó não vale encantamento, que se a bênção do Senhor estiver sobre as nossas vidas, alguém pode se levantar, dizer que não vai dar certo. Se Deus falou, vai acontecer, meu querido. Mas eu vou lhe dizer, sabe qual é o grande problema? Que às vezes nós somos os atraidores de maldição. Às vezes nós chamamos isso para a nossa vida. E é por isso que nesse lugar Deus ordena e diz para eles: leiam. E leiam tudo que a lei está dizendo. Deus estava prometendo no monte da bênção lugar de prosperidade, abundância familiar. Deus estava dizendo: Israel, se você ouvir a minha voz, quando vocês colocarem a mão no campo, eu vou ser com vocês no campo. Se vocês forem para a cidade, eu estou com vocês na cidade. Eu vou dar vitória para vocês sobre os inimigos. Se vocês ouvirem a minha voz, eu vou exaltar o teu nome sobre a terra. E até aí, maravilha. Mas a Bíblia diz: se vocês escolherem o outro lado do monte, se vocês escolherem o monte Ebal, se vocês escolherem o outro lado, se vocês escolherem decididamente a se desviar dos meus estatutos, vocês serão derrotados por nações muito menores. Vocês não receberão a vitória. Vocês não vão garantir a prosperidade que vocês tanto desejam. E se tem uma coisa que a gente sabe o que é o significado de bênção. É claro que na nossa geração, todo mundo pra gente é bênção, né? Quando a gente não sabe o nome da pessoa, a gente diz: e aí, bênção? Às vezes nem é tão bênção assim, né? Mas a gente diz: e aí, bênção? Tá na bênção? Quando alguém diz assim, tá na bênção, ou pode dizer, tá no jejum, ou tá vivendo um tempo de abundância. Então de bênção a gente conhece, mas sobre maldição a gente repreende. A gente diz que sobre a nossa cabeça não tem. A gente diz que sobre a nossa casa não vai ter vez. Mas muitas vezes a gente está batendo cabeça como uma porta giratória de um banco. Deus está dizendo: abre mão disso, desse relógio, desse celular, e passa essa porta. E muitas vezes a gente está retendo e querendo passar no meio da força. A Bíblia diz que Deus mandaria trevas sobre a face da terra. A Bíblia diz que se o povo não abençoasse, não obedecesse, melhor dizendo, a Deus, a Bíblia diz que o céu seria como bronze e choveria na terra como poeira. Você olharia para a terra e ela não daria o seu fruto. Tudo isso Deus ia fazer se Israel não entendesse aquilo que Deus estava querendo deles. E eu quero que você divida o peso dessa mensagem comigo nessa noite.
perguntando para o seu irmão assim: que monte você deseja habitar ou ficar? Porque em muitos momentos da caminhada nós subimos e descemos de algum deles. Olhamos para o Monte Gerizim e olhamos para as bênçãos e dizemos: é aqui, Deus. Mas a nossa vida muitas vezes muda de rota, de sentido. E eu vou lhe dizer uma coisa, querido, Deus falava muito ao meu coração: cuidado com pequenas desobediências. Às vezes não são coisas grandes que a gente tropeça, mas pequenas desobediências, pequenas coisas que Deus está dizendo que não quer. Eu preciso dizer isso para você: se Deus disse vai, vai. Se Deus diz fica, fica. Se Deus diz não pega, não pega. Se Deus diz toca, então você toca. Mas não tenta alterar o roteiro. Não tenta alterar aquilo que Deus está falando, porque a Bíblia diz que Ele tem prazer em liberar a bênção sobre nós. Mas toda obediência tem a sua recompensa, mas toda desobediência tem a sua consequência. Aí a gente diz: não quero, Deus, eu vou fazer do meu jeito. E sabe o que o Espírito Santo dizia ao meu coração? É porque muitas vezes a gente está tão cheio da nossa vontade que a gente não quer obedecer a Deus. A gente olha para a nossa vida e diz: do meu jeito é melhor, Deus. Do meu jeito não custa nada. Do meu jeito é mais fácil. Só que o preço, meu irmão, muitas vezes é muito alto. E eu preciso dizer para você nessa noite: quebra de princípios trazem maldições sobre a nossa vida. Quebras de princípios e coisas que muitas vezes nós falamos com Deus e desobedecemos. E Deus, Ele é cuidadoso, e Deus não esquece de nada daquilo que a gente fala. Tem pessoas que estão totalmente emboladas porque votaram algo para Deus e não cumpriram. Quantas pessoas que eu ouço dizer: quando Deus abrir a porta de emprego, eu vou dar todo o meu salário. Quantas pessoas que eu ouço dizer: quando Deus me der um carro, eu vou colocar isso aqui na obra. E o tempo vai passando, o que a gente faz? A gente vai atropelando aquilo que Deus pediu para a gente, ou aquilo que a gente prometeu. E às vezes as coisas travam, e às vezes as coisas não dão certo, e às vezes o céu parece de bronze, e a terra parece não florescer, e a gente chama alguém e diz: ora por mim, porque o negócio está feio. Eu posso lhe dizer uma coisa: eu sei que todos nós aqui passamos por tempos difíceis de provação e até de desertos. Mas até no deserto Deus envia providência para quem é obediente. Mesmo quando nós estamos no deserto, Deus não desampara ninguém. Mas o caminho do rebelde sempre será mais estreito. Eu preciso dizer isso para você nessa noite: o desobediente não tem vez nem na terra nem no céu. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 22, verso 14: e aquele que guardar os mandamentos terão o direito de comer da árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Mas aquele que não guardar, ou aquele que não desobedecer, baterão com a cara na parede. É só uma comparação. Deus, mas eu estou aqui, é noite de reflexão. E eu pedi a Deus e orava a Deus na minha casa. E eu comecei a lembrar de coisas. Eu comecei a pedir perdão a Deus por coisas tão simples, irmãos. Tem coisas que Deus vai exigir de alguns que não vai exigir de outros. E às vezes são coisas tão simples da caminhada. Alguém pode olhar e dizer: mas minha irmã, todo mundo faz. Mas se Deus diz que é para você não fazer, então não faça. Porque Ele é observador das nossas motivações e atitudes. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés está ordenando o povo para entender o que Deus falava, algumas coisas começam a acontecer. E Moisés orienta o povo, porque lá na frente Israel ia viver um tempo de maldição. Sabe o que o Espírito Santo dizia para mim? Existem muitas bênçãos a ser liberadas sobre muitas vidas aqui nesse lugar, mas a vida de algumas pessoas estão como canos entupidos. Você já viu um cano entupido? Ele dá problema. Um cano, quando está entupido com algum tipo de embaraço, com algum tipo de coisa que impede a passagem, ou você tira para a água fluir, ou do contrário, a água não flui. E eu te digo uma coisa: se tem uma coisa que Deus é paciente para esperar a gente consertar a rota.
Tem coisas na nossa vida que precisam ser destravadas, e a água já era para ter fluído há muito tempo, mas o Senhor está dizendo: é tempo de colocar a mão nesse cano e arrancar aquilo que está impedindo a tua passagem. Quantas bênçãos retidas, irmãos, quantos milagres que não desceram, e quando vai ver uma desobediência aqui, é um não dali, e Deus de olho. E Deus dizendo: não, meu filho, eu quero liberar. Alguém pode olhar e dizer assim: mas missionária, como que pode isso? Que Deus é esse? Só Deus de amor, só Deus de milagres, só o Deus que provê. Não, irmãos, Ele é o Deus do outro lado. Ele é o Deus que trabalha. E vou lhe dizer uma coisa: se você quer ser abençoado, tenha o céu a seu favor. Porque terrível coisa é ter o céu contra nós, irmãos. E o céu em alguns momentos ficam contra nós. Quantas vezes que o céu já ficou contra mim? Quando eu mergulhei dentro da palavra, eu disse: Deus, eu não quero viver isso, eu não quero perdoar, ou eu não quero fazer tal coisa. E de repente a palavra vem de encontro e diz: eu estou contra você. Muda de vida, transforma. Rayane, não é essa a minha realidade para a sua vida. E eu preciso dizer isso para você: o caminho da obediência não é o caminho, querido, daquele que é puxar saco. Tira isso do teu coração. O caminho da obediência não é daquele que é extremista, religioso. O caminho da obediência é o caminho daquele que insiste em agradar a Deus, custe o que custar. Não interessa quantas coisas a gente vai perder. Dizemos muitas vezes: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu imagino se o céu pudesse olhar para alguns de nós e dizer: mentira. Porque quando eu te pedi isso, você não permitiu que eu trabalhasse. Quantas vezes que o céu exigiu da gente coisas tão pequenas. E é tão sério isso, irmãos, porque a bênção contagia e a maldição também pode ser transmitida. Nós podemos ser portadores de bênção ou transmissores de maldição. Foi dito tanto aqui em alguns momentos. Eu fui pensar nas pessoas abençoadas da Bíblia. Foi dito sobre Abraão aqui, sobre José e tantos outros. Fiquei pensando na casa de Obed-Edom. Não tinha perspectiva para aquela casa, Ivete, mas do nada, um dia a bênção bateu na porta. Davi tinha feito tudo errado, irmãos. Davi trouxe maldição para dentro de Israel, porque desobedeceu uma ordem. Mas quando a bênção parou no lugar certo e alguém acolheu a presença de Deus, a Bíblia diz que houve fartura naquela casa 3 meses, porque alguém resolveu ouvir a voz do Senhor. Só que Deus falava comigo mais sobre os amaldiçoados da Bíblia. A Bíblia diz em Números capítulo 16, que um dia 3 homens, chamados Corá, Datã e Abirão, olham e dizem: não estamos gostando da maneira como vocês estão fazendo, Moisés. Porque só os queridinhos da tribo de Levi é que podem derramar incenso sobre o altar. A gente também sabe fazer. E pegaram o incenso e levantaram. Havia uma ordem de Deus dizendo que eles não tinham essa autorização, irmãos. Eu estou falando de um Deus que quer nos abençoar, mas que se a gente mudar a história, se a gente sair da rota, essa maldição pode tocar em quem está perto de nós. E a Bíblia diz que quando eles fazem o que era errado aos olhos de Deus, o que acontece? Deus se manifesta e diz: eu vou consumir tudo que é deles. Eu vou destruir a família deles, casa, gado e mulher. Sabe o que a Bíblia diz? Esse mesmo Deus que tu serve de amor, a Bíblia diz que a terra abre e engole eles, a casa, a família, tudo que é deles e tudo que estava perto. Por quê? Porque eles desobedeceram. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Jonas. A Bíblia diz que ele vai atrair a tempestade para a vida dele, porque ele desobedece a Deus. Eu acho esse texto fantástico. Eu imagino o Jonas olhando no barco e disse assim: pois eu morro e não obedeço. Aí Deus olhou e disse assim: pois o peixe me obedece mais do que você, Jonas.
E eu vou dar ordem ao peixe. E ele também vai te levar para o lugar onde você precisa chegar. Nesse texto é tão fantástico, porque a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem ao vento e o vento obedece. Deus dá ordem à boboreira e a boboreira obedece. Deus dá ordem ao peixe e o peixe obedece. Só o profeta que não obedece. E aí tem uma frase da pastora Helena Raquel que eu gostei demais. Ela disse assim: nós que vamos escolher quando a gente quer chegar em Nínive e como a gente tem que chegar, se bonitinho, cheiroso, arrumado ou cheio de algas pela cabeça. Porque tem gente que vai chegar onde Deus quer, mas o processo vai ser tão complicado, irmãos. De cantinho de olho, diga assim: obedece que fica mais fácil. Quer chegar cheirando a peixe do outro lado, é assim mesmo, hein? Quer chegar com esse cabelo todo bagunçado, profeta? Quer chegar todo revirado do outro lado? Quer ser vomitado numa praia? É necessário Deus fazer isso, irmãos. Eu sempre digo uma coisa: eu não tenho coragem de entrar no caminho de desobediência. Eu sou muito medrosa para isso. Porque a mão de Deus é muito poderosa, pastor. Tem gente que diz que Deus me bote no leito. Tem gente que tem a audácia de dizer que Deus promova um acidente. Você não sabe aquilo que você está dizendo. É melhor obedecer enquanto tem saúde. É melhor ouvir a voz de Deus enquanto Ele trabalha no nosso coração. É melhor subir o monte Zerizim e não ter que usufruir daquilo que está no Monte Ebal. A Bíblia diz que desobediências individuais trazem prejuízos coletivos. Tem gente que bate no peito e diz assim: é minha vida, eu que sei dela. Não, filho, eu vim lhe dizer nessa noite desse culto que você não tem vida, porque um dia você entregou a sua vida. Você diz: eu te aceito como meu Salvador e como meu Senhor. É como se você dissesse: Jesus, já pulei para o banco de trás do carro e já deixei o Senhor assumir o volante. Então nós não temos mais vida. E da mesma maneira como alguém pode ser abençoado através da minha bênção, alguém pode ser amaldiçoado através das minhas maldições. E a Bíblia diz que quando esse povo passa por tudo isso em Números, sabe o que Deus faz? Deus diz, dá uma ordem: saiam de perto deles, para que vocês não sejam consumidos juntos. E Deus diz assim: levantem um memorial como um incensário, para todos aqueles que virem no futuro esse sinal, vejam e não repitam os mesmos erros, irmãos. Tem coisa que a gente já sabe onde já vai dar. Tem coisas que a gente já viu alguém passar pela mesma coisa. Quantos memoriais Deus permitiu que acontecesse para dizer: não vai não, porque fulano foi e quebrou a cara. Não vai não, porque fulano entrou e deu errado. Qual é o incensário que Deus precisa deixar de sinal para a gente entender o que Ele está falando? Deus manda levantar um memorial e diz para o povo: saiam de perto deles, porque isso pode pegar em vocês. As nossas companhias precisam ser companhias alinhadas com o céu. A gente precisa estar perto de alguém que está sendo abençoado. E quando eu falo sobre bênção, eu não estou falando sobre riqueza ou vida financeira. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o favor do Senhor. Porque tem muita gente aqui que não tem dinheiro, mas quando ora o céu responde. Tem muita gente aqui que talvez não tenha uma conta abastada, mas basta ele dobrar os joelhos e dizer: Senhor, Deus se compromete na terra, porque Ele é obediente. E é interessante porque no meio dessas maldições todas, Deus falava comigo sobre a história de um homem chamado Acã. Deus diz para Israel: eu vou dar a vitória para vocês. Rodeia Jericó, Josué, vários dias, e no 7º dia dê 7 voltas. Não fala antes da hora, só grita no tempo que eu mandar. Olha quanta palavra de obediência. E o povo obedece e tudo flui. E agora tem festa no arraial. Mas havia uma ordem, irmãos, dizendo assim: não pega nada da cidade. Tudo que vocês verem lá, não pega nada. Eu sou a providência da vida de vocês. Não pega nada.
Acã olhou e disse assim: ninguém nem vai perceber, vou pegar uma capa babilônica aqui. Vou pegar uns 200 ciclos de prata, vou jogar aqui por debaixo da minha tenda. E vou esconder isso, e no melhor momento eu negocio isso aqui. E a Bíblia diz que depois que tudo isso está acontecendo, Deus do céu enxergando tudo que estava acontecendo, Jericó cai por terra. E agora Josué vai derrotar uma cidade bem pequenininha chamada Ai. Sabe o que acontece? Eles perdem a batalha. O exército que era mais forte, eles venceram, porque eles estavam na obediência. Mas a cidade que era muito inferior, eles perderam a batalha. Eram mínimos detalhes que eles tinham esquecido. Mas você pode olhar para mim e dizer assim: mas Rayane, foi só um que errou. E por que é que Deus deixou com que todo o exército perecesse? Porque a desobediência de um traz prejuízo no meio de uma multidão. E a Bíblia diz que quando Acã vai perceber o que está acontecendo, ele se cala, irmãos. Ele não se arrepende, ele não confessa. Vai ter que lançar sorte, vai achar o lugar. E eu preciso dizer algo para você nessa noite: Deus sempre sabe onde achar aquilo que precisa tirar da nossa vida. Estava escondidinho, estava lá embaixo, estava guardado. Acã pensou: não vai acontecer nada comigo. Mas na hora que Deus decide fazer, a Bíblia diz que Josué vai chorar diante de Deus e vai dizer: por que a gente pecou, Deus? Por que que a gente foi derrotado? E Deus diz para ele: Israel pecou. Ele não disse Acã, ele não disse a mãe de Acã, ele não disse a tribo de Acã, ele disse: Israel pecou. Você sabe quantas bênçãos que não foram liberadas ainda sobre a igreja, talvez por minha causa e por tua causa? Você sabe quantas vezes Deus já quis abrir o céu sobre este lugar e mudar a nossa história tantas vezes, mas não mudou, porque Ele ainda encontra capas escondidas? Várias. E a Bíblia diz que quando Deus acha aquilo, irmãos, toda a família dele é apedrejada durante a presença de todo o povo. Mãe, pai, todo mundo sofre. Todo mundo é apedrejado porque alguém resolveu desobedecer. A Bíblia diz que a gente precisa entender que isso é uma escolha. E Deuteronômio capítulo 30, a Bíblia diz: eu proponho diante de vocês e chamo o céu por testemunha contra vós. Estou botando diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a bênção. Escolha a vida para que vá bem você e a sua descendência. Mas às vezes a gente resolve fazer um pouquinho diferente. E a Bíblia diz que quando Deus requerer algo de nós, quando Deus pedir para tirar essas pequenas raposinhas ou essas pequenas capinhas que muitas vezes a gente insiste em dizer que é desse jeito, eu preciso dizer algo para você, meu querido. Peça a opinião de Deus sobre todas as áreas da tua vida. Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Antigamente era mais fácil, pastor. Alguém ia mudar de cidade, eu orava antes. Deus, é para eu mudar de cidade. Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá embora daqui? Deus, para tantas coisas, muitas vezes, irmãos, nós oramos antes. E o Senhor falava tanto ao meu coração, Ivete, sobre coisas que começaram bênção e viraram maldição. Quer ver uma coisa que muitas vezes começou na bênção e terminou em maldição? Dinheiro. Tem gente, irmãos, que precisa viver no pão nosso de cada dia, e Deus não pode dar mais. A pessoa está bem na igreja, a pessoa está firme na igreja, louvando a Deus, desempregado. Aí Deus abre uma grande porta, o que Ele faz? Tchau. Agora ele tem dinheiro, agora ele tem carro, agora ele tem roupa boa, agora ele tem riqueza, mas não tem o mais importante: bênçãos que viraram maldições. Empregos que pedimos, relacionamentos que começaram na bênção. Tantas áreas da nossa vida, irmãos, que pareciam ser uma bênção e depois tudo mudou pelo meio do caminho. Ministérios que começaram numa bênção e hoje tem uma roupagem totalmente diferente.
As pessoas que começaram com um coração puro e hoje se embriagaram pelo sucesso, pela fama e por tantas coisas, virou uma maldição. E a gente entende que Deus é esse que converte maldição em bênção, quando o povo se arrepende, quando o povo se dobra e quando o povo se humilha. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: em que monte você vai resolver subir? O monte da bênção ou o monte que retém? Maldição no original significa trava, significa romper a partir de obstáculos. E bênção significa um fluir com liberalidade. O que o Senhor está dizendo nessa noite é que a gente precisa obedecer a Deus, custe o que custar, porque a nossa vida é o reflexo das nossas escolhas. Tem gente que diz, e se tem uma lei que a gente não pode correr dela, é a lei da semeadura. Como é que você vai colher manga se tu plantou uva? Não tem como. Tem gente que diz, mas como eu queria ser abençoado. E eu finalizo a mensagem falando com você sobre algo. Não chame Deus para abençoar coisas que Ele não concorda. Muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, pessoas querem chamar Deus para abençoar coisas que Ele não aprovou. E eu fico pensando no texto quando Davi vai trazer a Arca da Aliança. A Bíblia diz que ele tenta inovar, coloca a arca sobre um carro de bois. E não era essa a lei, não era essa a ordenança de Deus. E o que acontece? Tragédia na vitória. Quando a Bíblia diz que a arca está sendo conduzida pelos bois, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Só acredito porque está na Bíblia, porque eu nunca vi boi tropeçar. Só que era a forma de Deus dizer: não estou gostando disso, estou parando essa festa agora. Era a forma de Deus dizer: não estou concordando, Davi, com você diante disso. E a Bíblia diz que porque conduzem de forma errada, um homem morre no meio disso. Posso dizer algo para você? Que Deus volte a parar muitas festas. Que Deus volte a parar e fazer muitos bois tropeçarem. Eu não sei quantos corajosos tem para erguer uma das mãos nessa noite e dizer isso para Deus: Deus, tropeça bois na minha vida quantas vezes forem necessários, mas não deixa eu seguir o caminho da desobediência. Não permita que a gente faça festa com coisas que o Senhor não concorda. Tem gente aí fora, irmãos, que está em adultério. Aí diz assim: ora aí, meu irmão, para Deus abençoar. Vai abençoar o quê, irmãos? A pessoa sonegou um imposto, fez algo de errado, e aí diz: ora aí para dar certo. O quê, irmãos? Deus não vai abençoar aquilo que é fruto de engano. Deus não vai abençoar aquilo que está longe daquilo que a palavra está dizendo. Por isso eu digo para você: tenha cuidado de chamar a bênção de Deus sobre coisas na sua vida. Veja primeiro se Ele concorda. Veja primeiro se Ele está aprovando aquilo. Quantas pessoas que já mentiram na vida para receber benefícios? E aí olharam e dizem assim: ora aí, pastor, ora aí por isso. Às vezes a gente até é inocente e ora por coisas que Deus não queria, porque alguém não nos conta tudo. Do nada a pessoa omite uma informação, do nada a pessoa engana de um lado, e o Senhor está dizendo claro nessa noite: nós não podemos desobedecer a Deus nas pequenas coisas, nem nas máximas, mas nós não podemos chamar a bênção de Deus por coisas que Ele não gosta, não quer ou não concorda. Ora aí, irmã, para aquela pessoa morrer. Quantos crentes pentecostais já vi na caminhada que já subiram para o monte para fazer campanha para o outro morrer, irmão? Deus não ouve isso aí não, irmãos. Deus não abençoa isso. Deus não compactua isso. Tem um louvor que eu amo que diz assim: libera a tua opinião aqui. É tempo da gente voltar a ouvir a voz de Deus. Eu preciso dizer, na maioria das vezes a opinião de Deus vai diferir da nossa. Muitas vezes aquilo que a gente acha ser certo não é
aquilo que Deus está dizendo. E Ele diz na sua palavra que Ele colocou diante de nós: escolhe o caminho que tu quer viver. Quer ser abençoado? Então pula para o Monte Gerizim. E é tão bom isso, e eu concluo aqui, que alguém pode olhar e dizer assim: a bênção está sobre um lugar. Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou abrir 7 dias de campanha porque eu quero ser abençoado. O monte e o lugar da bênção não é um lugar, irmãos, mas é um bônus para a vida de alguém que segue em alinhamento com o céu. Sabe quem vai falar sobre isso? João capítulo 4, a samaritana. Jesus aparece para ela e ela vai fazer a pergunta: pastor, aonde a gente deve adorar? Nesse Monte Gerizim? É nesse lugar aqui, Jesus? Ou é em Jerusalém? Jesus diz para ela: não, você não entendeu nada. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre a mão que está sobre a sua cabeça, não é sobre o lugar que você congrega, é sobre a vida que você coloca diante de Deus. Está tudo travado aí, faz uma retrospectiva. Porque se o céu está de bronze e a terra está fechada para você, talvez tenha uma capa escondida. Se não for um momento de provação de Deus, talvez tenha algo que nós precisamos tirar. E eu preciso dizer: quem aqui quer imitar Jesus? Quem aqui quer imitar Jesus? Olha para o seu irmão e diga assim: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, capítulo 8, se coloque de pé. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Imagine se Jesus desse uma doida, irmão, chegasse e dissesse: a partir de hoje não vou para Galileia, a partir de hoje quero morrer de acidente, a partir de hoje eu não vou viver isso aqui. Mas ele cumpriu toda a agenda do céu, porque ele era obediente. Alguém no Getsemane, o inferno, olhou, quem sabe, e disse: conclui, Jesus. A Bíblia diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua. Quando nós obedecemos a Deus, as portas se abrem. E eu quero que você guarde isso no teu coração. É noite de Deus te tirar da porta giratória do banco. Fecha os teus olhos. É noite de Deus fazer a sua caminhada fluir. É noite de Deus liberar aquilo que Ele tem sobre a tua vida. E vou lhe dizer mais: nem adianta você dizer que essa palavra não é com você, porque ela é comigo, ela é conosco. É Deus querendo derramar graça. Nós vivemos aqui essa semana um momento onde a igreja foi lavada com água. E Ivete falava comigo e a gente conversava e a gente dizia: tem muita coisa que Deus começou a limpar na igreja. E essa sujeira que saiu aqui segunda e terça, saiu, querido, simbolizando muita coisa que a gente ainda precisa colocar para o lado de fora. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus está chamando um tempo de obediência. Segure na mão de alguém que está do seu lado e diga: a tua vida não pode ser como um cano entupido. Diga: precisa ser um cano de 100, né? O cano de 100 é largo, né? Profetiza aí sobre a vida do teu irmão: um cano de 100 com passagem livre. Diga que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua cabeça, que a graça de Deus esteja sobre o ambiente. O Senhor está dizendo hoje: deixa Ele colocar a mão e tirar essa trava. Fecha os teus olhos aí. Eu quero convidar todas as mulheres aqui à frente. Ivete vai orar também aqui por algumas pessoas especificamente. Mas eu quero convidar todas as mulheres aqui à frente. É o mês que está terminando, nós precisamos orar sobre a tua vida. Quando eu falo mulher, mulher do sexo feminino, viu? Menina, adolescente, todas. Não é do grupo não, toda mulher. Tu que é mulher, vem cá para frente. Mulher, fêmea, mulher. Tem bênçãos de Deus sobre nós. É isso, as irmãs da cantina, venham para cá.
Você que é mulher, Deus tem uma bênção de longevidade. Deus tem uma bênção, querido, geracional. Deus tem coisa a liberar sobre a tua vida, e tu vai profetizar isso na vida da outra. Uma vida que flua sem travas. Uma vida que não retém aquilo que o céu precisa liberar. Mas que você precisa entender que obedecer é melhor. Repete comigo: a obediência é a chave de todas as portas. Por mais difícil que seja, obedeça e você vai ver se não abre. Por mais difícil que seja, obedeça e você vai ver se o favor de Deus não está sobre a tua vida. Curve a tua cabeça, os varões que estão aí, levante as mãos para o alto, porque tem bênção de Deus também sobre a vida de vocês. Tem graça de Deus aqui nesse ambiente, irmãos. Fecha os teus olhos. Vai confessando para Deus aí o embolar que está dentro desse cano. Vai dizendo para Deus aí coisas que talvez Ele te pediu mínimas e você deixou de fazer, ou você insistentemente tem deixado de ouvir a voz de Deus. Não é hora de você olhar para mim, é hora de você olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu não quero ser como Acã. Eu não quero ser um transmissor de maldição, Deus. Eu não quero pisar e ver a terra abrir, pessoas caírem junto comigo. Mas eu quero que a bênção que estava sobre a vida de José esteja sobre as minhas mãos, e tudo quanto eu tocar ser abençoado. Eu quero, ó Deus, que o comércio que eu abrir pode ter 30, 50. Se o favor de Deus está sobre você, vai dar resultado, meu irmão. Talvez são coisas pequenas. O Senhor está dizendo nessa noite: não chama a tua casa para dentro da queda. Não chama a tua família, os teus amigos, para viver em companhia de um tempo de transmissão de maldição, mas atraia o favor de Deus. Se você tem coragem, diga: a começar de mim, perdoa as minhas desobediências. Será que você pode fazer esse momento com Deus aí? Diga: Deus, perdoa as minhas desobediências. Perdoa as pequenas capinhas que eu escondi, Deus. Perdoa, Senhor, às vezes, Pai, os incensários que levantamos, ou a arca que conduzimos de maneira errada. Faz os nossos bois tropeçarem, mas não nos deixa, Pai, seguir num caminho onde o Senhor não quer. Queremos escolher o melhor do Senhor. Queremos escolher a bênção do Senhor. Eu quero profetizar sobre todas vocês que estão aqui, que Deus possa liberar as bênçãos que estavam do lado direito do monte. Que o Monte Gerizim seja uma realidade em nossas vidas. Que as tribos que estavam lá em cima e que receberam o favor do Senhor, que a gente também possa viver nesse lugar. Eu quero pedir ao Senhor, todas as pessoas que subiram o monte errado, que a mão do Eterno te conduza em arrependimento e te traga para baixo e te diga: sobe a outra montanha. Eu abençoo tua casa, eu abençoo o teu comércio, minha irmã. Eu abençoo os teus negócios, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os teus clientes, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua madre, eu abençoo o teu ventre, eu abençoo aquilo que você tocar. E que todos aqueles que andarem com você receberão o peso das bênçãos de Deus. Segure na mão de alguém e diga assim: cola comigo, porque você vai receber um peso que vai descer num cano de sangue. Diga para ele: cola comigo, porque Deus vai liberar coisas grandes. Cola comigo, porque se a bênção de Deus está sobre mim, se eu sou um portador, você vai receber os espíritos daquilo que Deus tem a liberar sobre mim. Vamos adorar ao Senhor. Espírito de Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Diga para Deus aonde você quer que Ele distraia.
Talvez é o teu casamento. Talvez são os teus filhos. Talvez é o teu negócio. Talvez é o teu marido descrente. Coloca a tua mão e diga a ele: é Gerizim, não é mal. Preciso de ti. Diga: eu profetizo a bênção. Vem me Abençoe os teus filhos, abençoe o teu esposo, abençoe tua casa. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Aleluia. Amados, eu quero convidar aqui 4 pessoas. Quinta-feira passada era para ser feito isso. O tempo foi corrido, eu fiz sinal, mas o pastor não estava olhando. Mas nós não podemos sair daqui sem orar por 4 mulheres. Eu quero convidar a Nath aqui. Eu quero convidar a Jamile também. Eu quero convidar a Cris está aí ainda? E eu quero convidar a Sara do Sérgio também. Aleluia. Se vocês puderem ajoelhar aqui. Se não puder, você pode ficar assim mesmo. Mas é noite de nós alcançarmos o favor do Senhor. E eu quero aproveitar essas mulheres que estão aqui agora. Eu quero convidar aqui 4 mulheres também. Baixa. Fica com uma delas aí. 4 mulheres, irmãs. Para poder... Aqui, pela delas. Vem mais aqui uma irmã aqui com a Cris, com a Jamile. Por favor, irmã, se levante aí. Aqui, junto aqui. Mais 2 irmãs, por favor. Orarem aqui pelas irmãs. Aquilo que o pastor disse, irmãs. Você vai estar apadrinhando essas mulheres. Você vai estar orando por elas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na vida dessas mulheres. O Senhor conhece o coração, o desejo, o sonho, os projetos de cada uma dessas mulheres. O Senhor conhece, Deus querido, o corpo físico. O Senhor sabe, ó Deus, os dias difíceis que Sara tem passado. Cada uma dessas mulheres, as lágrimas que têm sido derramadas, papai. O Senhor conhece, ó Deus, deitados no seu quarto, sozinhas, falando daquilo, ó Deus, que tem afligido o seu coração, Pai. Quantas lágrimas derramadas. De la verdade, tu és o teu Deus, Deus te conhece, e essa noite eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está visitando a tua família. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite
vai nutrir todas as suas necessidades, se tão somente obedecer. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Curva a tua fronte. No Deuteronômio, no capítulo 6, Números, capítulo 6, Moisés libera a bênção sobre o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.